Olá, tudo bem? Eu sou Clarissa De Franco, esse é o canal Orbe dos Sonhos e a gente está analisando um sonho aqui que eu chamei de A Dança das Capivaras. E por que eu chamei? O sonho não é meu, é de uma sonhadora, né, do gênero feminino, mas ela não deu título, então eu que dei esse título, tá certo? Bom, a gente estava falando aí, analisando o sonho, quem quiser saber, né, a história do sonho, o relato, tem que ir no primeiro vídeo. E aí a gente estava falando do simbolismo do gato, né? Que se remete aí à espiritualidade, ao mistério, a essa possibilidade de enxergar além, a intuição, ver no escuro, né? O gato é um simbolismo muito rico e um pouco dúbio, especialmente o gato preto, porque o gato do sonho, o gato Eusébio, é um gato preto. E esse simbolismo do gato preto, ele tem uma carga estigmatizada aí pela história, né? Principalmente a história da Inquisição, que associou o gato preto à bruxaria. A bruxaria era vista como algo negativo, enfim, né? Longos anos aí que a gente estigmatizou uma série de símbolos, enfim, arquétipos, e isso foi trabalhoso, mas também compõe o imaginário do gato, em especial o gato preto, né? No caso especial do gato Eusébio, eu também falei no outro vídeo, ele tem esse nome por causa de um jogador de futebol, né, da seleção portuguesa, que chamava Eusébio e tinha o apelido de Pantera Negra. Então aí a gente deriva, né, o símbolo do gato para o símbolo da Pantera Negra, e o símbolo da Pantera Negra é um símbolo de força. Como animal de poder, ele é um símbolo para não temer o escuro, né? É uma proteção para você não ter coragem em enfrentar o escuro, né? O escuro, a sombra, o lado escuro da vida, os monstros, enfim. A Pantera Negra é um símbolo de não temer, não ter medo do escuro. E isso é super interessante. Se a gente pensar, o filme tá belíssimo, né? O filme da Pantera Negra, acho que do ano passado, né? Tá rico demais em simbolismos, e aí mostra todo o universo africano, né? O universo das mulheres é demais. É um filme que eu acho que vale a pena, assim, se a gente for atrás dos filmes de heróis. Esse é um filme que eu recomendo, eu acho divino, eu acho lindo. Então, mas aí pensando nesse gato Eusébio Pantera Negra, né? Eu acho que esse gato, ele traz a perspectiva da espiritualidade, a perspectiva de enfrentar os medos, de não temer aquilo que não é claro, né? Que tá aí nas entrelinhas, que tá aí no universo espiritual. Então, o gato Eusébio. E se chamando Eusébio também foi uma figura importante aí que contou a história da Igreja Católica, e portanto o gato Eusébio é aquele que conta a história, ele seria o nosso narrador aqui. É muito interessante pensar em tudo isso, né? Porque é aquele que conta a história, o gato Eusébio é o que vai para a clínica, é o que sofre e é o que na vida real morreu, é o que conta a história. E aí no caminho, né, indo para a clínica, lá na Marginal, né, que a gente já falou da Marginal do Rio Pinheiros, aparecem 7 capivaras, né? E essa imagem é bem inusitada no sonho, as capivaras voam, começam uma dança. Por isso eu chamei a dança das capivaras, na verdade não é por ser inusitado, é porque eu acho que é um ponto alto mesmo do sonho. E eu vou dizer por quê. Capivara é um bichinho, né, que ele sai correndo, né? Ele tem medo, ele sai correndo, qualquer coisa assim, ele vai com aquelas patinhas e se esconde, né? Um bichinho meio rechonchudinho, assim, meio gordinho, e plum! E é um roedor, assim, um forte roedor, rói tudo, tem uns dentões. E então, o que acontece? O simbolismo da capivara, se a gente for atrás, né, de investigar símbolo, está ligado a lidar com medo, né? É um símbolo ligado ao medo, na verdade, mas como um animal que aparece, olha, é algo no seu medo ali que precisa ser digerido, que precisa ser refeito ali, né? E é um animal roedor, então essa ideia de roer, né? Essa ideia de ir quebrando as partes, né? Essa ideia de ir ou destruindo as coisas, ou na verdade quebrando as partes para poder engolir, né? É um processo que tem a ver com o processo de digerir também as coisas. Aquilo que é muito grande e amedrontador pode se tornar menor, pequenininho e digerível, né? Então, essas 7 capivaras, pensando no número 7, o número 7, gente, o número 7 é sempre utilizado em magia, sempre utilizado em uma série de processos. Vamos lembrar do Harry Potter, as 7 Horcruxes, né?
escondidas. Então, o 7 é um símbolo forte mesmo de renascimento, de poder. E tá em vários elementos aí mágicos, né? Mas são só 6 que sobem, né? Uma fica, né? Então, essas 6, a 6 já é um número de mudar de margem, de despedir do passado, fazer uma escolha e olhar para novas margens, né? No tarô, essa perspectiva é muito forte do 6, tanto nos enamorados, quanto em outras, né? 6, por exemplo, 6 de espadas, o 6 de copas, que, né, se fala um pouco do passado, é essa perspectiva finalizando um ciclo para dar início a outro, né? Então, tá nessa transição de ciclo o 6, né? É bem interessante o simbolismo desse número. Então, as 6 capivaras, elas se tornam meio galinhas da Angola, que na verdade a sonhadora fala, não é que elas são galinhas da Angola, é que elas pareciam, né? Depois eu percebi que eram capivaras mesmo. Então, essa ideia, né, essas capivaras que voam, alcançam voo e dançam. E a explicação da sonhadora foi que, na verdade, as capivaras eram hospedeiras de carrapatos, né? E, portanto, estavam com coceira e aí parecia uma dança. Isso é interessantíssimo, né? Eu acho um simbolismo super rico. Quer dizer, tem uma situação que é uma situação que te suga, que te faz mal, os carrapatos, né? Que te incomoda, que dá coceira. E o que você faz com isso? Arte, dança, se eleva, sai da terra, né? Vai dançar na vidraça, na janela, no vidro, né? Naquele lugar que se comunica, que se pode ver, que o mundo, né? Você tem uma janela para o mundo, uma abertura. Então as capivaras, elas estão trazendo aí, essa dança das capivaras é um simbolismo de libertação, de elevação, de que o caminho pode ser mais leve, né? Então esse 6 é uma passagem, né? As capivaras dançam para chegar ao 7, né? Para chegar ao 7, que é o simbolismo de poder, de renascer. Nós estamos falando aqui do processo de luto dessa sonhadora, né, que perdeu esse gato e que o gato era como um filho para ela, enfrentou todo um processo renal também do pai e enfrentou uma perda de um casamento. Tudo isso eu falei no primeiro vídeo. Ou seja, a gente está lidando com um processo de luto aqui. E aí as capivaras, como um simbolismo, na hora que elas dançam, elas estão mostrando, olha, o caminho pode ser mais divertido, mais fofo, mais leve, mais bonito. A gente pode fazer arte desses carrapatos que estão aqui incomodando a gente. Eu achei essa imagem fantástica, né? Que mostra uma fluidez aí, uma perspectiva de tornar as coisas mais leves, né? Eu gostei bastante, né, dessa imagem da dança das capivaras. E, bom, continuando, né, chegando à clínica, a clínica deveria ser um simbolismo de cura, claro, é um local, né, para se curar, para curar os bichinhos, e chega lá, o tratamento não surte efeito e a médica diz que nada mais pode ser feito. Nesse momento, né, que nada mais pode ser feito, ali surge a questão da médica falsa, a falsa médica, né? Essa imagem da falsa médica, ela é muito importante também no sonho, né? E por que ela é importante? Primeiro porque, se a gente pensar, o nome dela é curiosíssimo, né? Maria Carolina Bentes. A sonhadora disse que divulgou esse nome porque não é um nome de verdade, não é um nome de alguém que ela conhece, é um nome que surgiu só no sonho mesmo. Então, é um nome fictício, né? Mas olha que interessante, Maria, né, remete a Maria, virgem, né? Carolina remete a Carola e Bentes remete a Benta. A gente está falando de novo de um universo aqui religioso. E aqui, essa Maria Carolina Bentes é uma impostora. O que eu senti aqui? Essa é uma interpretação minha, claro, né? Mas eu conversei com a sonhadora, ela falou que faz sentido para ela e eu tô aberta aqui se vocês tiverem outra maneira de ver essa interpretação, né? Essa passagem. Para mim aqui mostra um pouco da decepção que essa sonhadora tem, da tristeza, da decepção em relação à espiritualidade, né? Em relação a Deus, ou seja lá que nome que ela dê para isso, não ao fato de Deus não ter curado seu gato Eusébio. Isso é muito sério, isso é muito profundo, né? A figura dessa médica falsa é a figura, na verdade, de um Deus que não curou, né? Um Deus que não cumpriu com os desígnios dele de fazer o bem, de cuidar, de curar, né? Esse Deus que foi um Deus falso, um Deus falho,
né? Um Deus que não cuidou desses desígnios. Eu acho bem interessante isso. Além dessa figura, né? Vamos pensar que a falsa médica, né, também é um feminino aí que falha na sua perspectiva de curar, né? Porque o papel da médica é curar e ela falha. Mas acima de tudo, além dela falhar em curar, ela é falsa, né? Ela é falsa médica. Essa ideia é mais forte do que só não curar. Ela tem algo ali que ela não está habilitada para aquele lugar, para aquele exercício, para aquilo que ela está fazendo. E aí vem um feminino que talvez, né, possa estar remetendo à perspectiva da sonhadora de culpa, dela ter achado que ela não fez o suficiente, que ela não cuidou o suficiente, que ela não fez tudo que ela poderia para salvar o gatinho dela, né? Isso é bem importante, né? Isso é bem interessante, né? E bom, a gente pode pensar nessa falsa médica de várias perspectivas, tanto a perspectiva do Deus que desapontou essa sonhadora, quanto a perspectiva dela mesma, representando um feminino que ela sente culpa, um feminino que falhou na perspectiva de cuidar e curar. Pode ser essas duas coisas, quer dizer, a imagem está aí para a gente refletir sobre ela, né? Então eu falo para ela refletir se ela sentiu culpa e tal. Além disso, a médica tem uma letra feia, né? É uma letra feia que ela não quer ler, né? Ela escreve algo que ela não quer ler, né? E ela faz um julgamento ali, uma letra feia, né? E de criança, uma criança que não aprendeu a ler. Ou seja, aqui mostra um aspecto frágil no sentido de nessa falsa médica está projetado um aspecto infantil, imaturo, de quem um aspecto que essa sonhadora não consegue lidar, né? Que é isso, tipo, olha, ficou emperrado ali um processo de que ela não aceita, né? Não aceita que não houve a cura, não aceita que essa médica não fez o que ela tinha que fazer, não estava no seu papel. De algum modo, essa falsa médica, ela está aí mostrando uma série de processos da sonhadora de não aceitação do que aconteceu com o gato Eusébio, né? Aí se a gente pensar, vai ficar para o próximo vídeo, aí a gente vai para as próximas etapas, tá bom? Beijo, tchau!